Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Hoje nós vamos falar sobre diaconia, mesa e unidade. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, diz assim a palavra de Deus. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Na quarta-feira passada, nós vimos no capítulo 6 do livro de Atos que o crescimento da igreja revelou uma necessidade que precisava acompanhar, a necessidade do cuidado que precisava acompanhar o crescimento da igreja que estava acontecendo. Nós vimos que as viúvas de determinado grupo dentro da igreja estavam ficando esquecidas na repartição do pão, na repartição dos bens, e por causa do grande número que estava aumentando a igreja, por causa do crescimento da igreja, havia pessoas dentro da igreja que estavam sendo esquecidas na parte do cuidado. Algumas igrejas podem não se perceber que algumas pessoas, devido ao crescimento dessa igreja, estão ficando de fora do cuidado e umas pessoas estão sendo melhor cuidadas do que outras. Algumas igrejas, por crescerem tanto, já não prestam tanta atenção naqueles que estão chegando ou naqueles que ficaram, e que esses que não conseguem mais receber atenção, elas não se importam muito. Era como se a pessoa chegasse numa igreja, uma igreja ela é muito cheia, e a pessoa, você entra na igreja, sai da igreja como se você não existisse, as pessoas não notam sua presença, não notam sua saída, e você vai falar com a liderança também não está nem um pouco preocupada, porque ela tem gente demais, e ela não consegue cuidar de todo mundo. Só que não era assim na igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que cresce demais, está em crescimento exponencial, só que esse crescimento exponencial precisa vir acompanhado do cuidado daqueles que estão chegando. A gente não deve abrir mão dos que estão chegando para cuidar dos que estão de dentro, nem deve abrir mão dos de dentro para cuidar dos que estão chegando. A gente precisa criar meios para a gente cuidar tanto dos que já estavam aqui, quanto daqueles que também estão chegando. Essas igrejas, megas igrejas muito grandes, eles não estão preocupados com as pessoas que entram e saem, porque eles sabem que eles não dão conta mais. Só que se eles não estão dando conta da quantidade de pessoas que está fazendo parte daquela igreja, é porque alguma coisa está errada no funcionamento daquela igreja. Porque o capítulo 2 aqui de Atos vai mostrar para nós o modelo da igreja. E aí ele vai citar 4 coisas que precisam ser o modelo da igreja. Ele vai dizer, versículo 42, a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão
e as orações. 4 elementos aqui fundamentais que precisam existir dentro da igreja. Não são departamentos. Nós temos um ministério de oração, nós temos um ministério de ensino e um ministério de comunhão. Não. São 4 elementos que precisam fazer parte da vida comunitária da igreja. Esse é o padrão. Atos capítulo 2. Na quarta passada nós vimos em Atos capítulo 6 que por causa do crescimento da igreja, uma dessas 4 áreas estava ficando em falta, que era a área do partir do pão. Então a igreja tinha oração, a igreja tinha palavra, ensino dos apóstolos, e algumas igrejas ficam satisfeitas com isso, né? A gente tem oração, tem palavra, tá bom. Mas esse não é o padrão da igreja. Ainda falta comunhão, que na maioria das igrejas não tem. Tem comunhão entre um e outro, um que tem mais afinidade, mas a comunhão entre todos precisa ser uma identidade da igreja. E o partir do pão, o cuidado material, a assistência social, a percepção de que ninguém na igreja fica tendo falta de nada. Que eles vão dizer assim, olha, eles tinham tudo em comum, eles distribuíam o que tinham a ponto de ninguém ter falta de nada. São esses 4 pilares que a igreja precisa ter na sua vida comunitária. E aí, quando a igreja cresce demais, Atos capítulo 6 vai revelar que uma área dessa igreja, um compartimento dessa igreja não cresceu o suficiente, que é o crescimento do cuidado. E por que o crescimento do cuidado é tão importante? Será que nós não podíamos valorizar só a oração e a palavra e deixar o cuidado de lado? Nós temos palavra, a palavra é o principal. Nós temos oração, a oração é o principal. Partir do pão e comunhão, a gente não precisa tanto. Mas Atos 2, junto com Atos 6, vai nos mostrar que a comunhão e o partir do pão é tão importante a ponto de parar os apóstolos de fazerem o que estavam fazendo para perceberem aquela necessidade. Então os apóstolos estão pregando, os apóstolos estão orando, até chegar alguém e dizer assim, olha, as nossas viúvas estão passando necessidade. O que eles fazem? A gente não tem conta de cuidar de todo mundo mesmo, vocês cuidem das suas viúvas aí, nós vamos continuar cuidando da pregação. Não. Eles convocam uma assembleia, olham atentamente para aquela necessidade e a partir da necessidade eles vão buscar uma solução. Ele vai dizer, nós apóstolos, nós presbíteros, nós vamos cuidar da parte da palavra e da oração. Elejam entre vocês, escolham entre vocês 7 homens que sejam de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, capazes de dar essa assistência. Por quê? Porque não é bom que nós abrimos mão de um para fazer o outro. Não é que a igreja tem que priorizar um em detrimento do outro. A igreja tem que fazer as 2 coisas: cuidar do espiritual e cuidar do material. Só que a igreja cresceu a determinado ponto que os apóstolos não estavam dando conta. Aí ele diz assim, não é bom que nós abdiquemos da palavra para servir as mesas. Então vocês sirvam as mesas enquanto nós cuidamos da palavra. Ele não está dizendo que um é mais importante que o outro. Ele está dizendo que precisa das 2 coisas, só que eles não estão dando conta. Os apóstolos serviam a mesa, mas chegou em determinado ponto, em determinada proporção, que eles não conseguiam mais. Os apóstolos participavam do cuidado, só que eles foram separados para a palavra. E o que os apóstolos falam? A gente vai cuidar da palavra e vocês se virem por aí. Não, nós vamos agora organizar para que o cuidado não atrapalhe a pregação da palavra. Porque se nós só pregarmos e não cuidarmos, a pregação não vai ter tanto efeito. Porque a gente precisa cuidar também. Se a gente só cuidar e não pregar a palavra, também não vai adiantar de nada. Porque nós vamos ter cuidado, mas não vamos ter palavra. O que os apóstolos dizem? A gente precisa das 2 coisas, da parte material e da parte espiritual. Daí nascem os 2 ofícios da igreja, que são os presbíteros e os diáconos. O que são os presbíteros? Ninguém mais, ninguém menos do que pessoas que são eleitas ou escolhidas, separadas por Deus,
para cuidarem da parte espiritual da igreja. Os presbíteros oram e os presbíteros cuidam da palavra. E os diáconos são o quê? Ninguém mais, ninguém menos do que pessoas separadas por Deus para cuidar da parte material da igreja. Então, a igreja, ela existe no mundo espiritual e também existe no mundo material. Ela precisa ser alimentada no mundo espiritual, mas também precisa ser alimentada no mundo material. E quando os presbíteros não dão conta de fazer essas duas coisas, entra a função dos diáconos de auxiliar na parte material. É assim que a igreja precisa funcionar, para que não venha se defasar em nenhuma das áreas. Quando as viúvas dos judeus de fala grega estão ficando de fora da repartição do pão, elas estão ficando de fora da mesa da igreja. E é por isso que a necessidade e o cuidado é tão importante na igreja, para que nós não venhamos pregar a palavra de Deus, dizer que todos são iguais, que todos são amados diante de Deus, que todos valem o mesmo tanto diante de Deus, e enquanto nós pregamos com a palavra, nós despregamos com as nossas ações. Porque no púlpito, os apóstolos pregavam: Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos por igual, Deus quer salvar a todos, todos têm a mesma importância, mas na prática, só alguns grupos dentro da igreja estavam recebendo assistência e cuidado. Então, no discurso é uma coisa, na prática é outra. O que isso ocasiona? Ocasiona prejuízo na pregação da palavra. Se vocês falam uma coisa e fazem outra, o discurso de vocês não tem poder. Aí, a gente precisa o quê? Fortalecer o cuidado, para o cuidado não atrapalhar o ministério da pregação. Então, nós precisamos trazer o quê? Aqueles que estão de fora da mesa para sentar à mesa. As viúvas dos judeus de fala grega não estavam recebendo cuidado devido. Então, o que os apóstolos fazem? Tragam as viúvas para a mesa. Por quê? Porque quando todos da igreja têm acesso à mesma mesa, recebe do mesmo pão, do mesmo cuidado, a comunhão, que é um dos 4 pilares da igreja, torna o evangelho que está sendo pregado pela palavra de maneira visível. O texto vai dizer aqui que enquanto a igreja pregava, orava e partia o pão, a igreja caía, tinha simpatia pela cidade, ou a cidade tinha simpatia pela igreja, e Deus e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja que prega a palavra e cuida das pessoas, a cidade ama essa igreja e Deus traz os da cidade para a igreja. Quando a igreja prega a palavra, mas não cuida das pessoas, ela está contradizendo aquilo que ela prega. Se a igreja prega e cuida, aquilo que ela prega ganha mais evidência quando as pessoas veem ela fazendo aquilo que ela fala. Então, uma igreja que está sempre cuidando, que está sempre promovendo ação social, que está sempre tentando promover a melhoria de vida para as pessoas, você pode achar que não, mas as pessoas ao redor estão observando. Quando o cuidado com as pessoas falha, a missão enfraquece. Porque senão nós seremos apenas igreja de discurso. Igreja que fala e não faz nada. O que o texto está dizendo para nós aqui é que quando a igreja cuida tanto da área espiritual e também da área material, quando a igreja não tem nada o que apontar contra ela, as pessoas da cidade veem essa igreja com simpatia e Deus traz as pessoas dessa cidade para a igreja. Quem traz as pessoas para a igreja é Deus. Mas quem não atrapalha Deus trazer as pessoas é a igreja. O pastor Sidney, que é o pastor da IBMA, lá onde a gente faz a mentoria, ele fala assim: pastor, seu trabalho não é ganhar ninguém para Jesus. Quem faz isso é o próprio Deus. Então qual que é o trabalho do pastor?
O trabalho do pastor é o trabalho da igreja. Não atrapalhar Deus ganhar as pessoas para Jesus. Porque se nós pregamos e se nós cuidamos, que é o nosso papel, Deus traz as pessoas para nós cuidarmos. Agora, se nós não cuidamos, você acha que Deus vai trazer os filhos deles para cá? Claro que não. Então, quando nós pregamos e cuidamos, Deus traz os seus filhos espalhados para nós cuidarmos. Mas se nós falharmos no cuidado, se nós falharmos na missão, nós estamos atrapalhando Deus na sua missão, que é resgatar aqueles que Jesus comprou. É Deus quem traz as pessoas, é Deus quem chama as pessoas, nós só não atrapalhamos Deus no processo. Nós precisamos pregar, é claro, nós precisamos cuidar, é a nossa missão, mas quem vai fazer o resto é o próprio Deus. Por isso, meus irmãos, que quando nós não compartilhamos, quando a nossa comunhão não é visível, quando a nossa mesa não está aberta a todos, nós estamos atrapalhando Deus fazer a parte dele. Porque Deus vai trazer, e Deus quer trazer, Deus tem pessoas para salvar, Deus quer salvar, mas às vezes somos nós que estamos atrapalhando Deus salvar as pessoas. E aí a gente precisa se perguntar às vezes, por que as pessoas vêm para cá, querem caminhar e depois vão embora daqui? Pode ser que a pessoa não se adaptou ao nosso jeito? Pode ser. Pode ser que nós não conseguimos nos adaptar ao jeito da pessoa? Pode ser. Mas alguma coisa aconteceu para Jesus ter trago os seus remidos aqui e eles não quiseram ficar aqui. Por quê? Não sei, a gente precisa pensar. Talvez a gente não estava pronto para cuidar. A primeira igreja batista do Limoeiro, lá onde ela é a congregação da Central, quem foi pastorear lá agora é um amigo meu que está fazendo seminário. Aí ele falou assim, pastor, vem dar um treinamento de acolhimento aqui para a minha igreja. Não, só que antes disso ele falou assim, pastor, eu cheguei na igreja agora, e eu não sei por onde começar. Não tem nada organizado aqui, não tem nada pronto. Por onde eu começo? Falei assim, olha, começa treinando os que estão aí para cuidar daqueles que vão vir. Não adianta você chegar e anunciar para a cidade inteira que aquela igreja agora está com uma nova fase, um novo pastor, se aquela igreja não sabe cuidar daqueles que Deus vai trazer. Primeira coisa que você precisa fazer é treinar os que estão dentro, para não atrapalhar Deus quando Ele começar a trazer os de fora. Então você precisa começar pelo acolhimento. Como receber a pessoa, como cuidar da pessoa, como se importar com aqueles que virão, porque o trabalho de trazer não é seu. O seu trabalho é de pregar e de cuidar. Quem traz é Deus. Depois que você treinar as pessoas para receber aqueles que Deus trará, aí sim você começa a mudar a sua atenção para maneiras de comunicar o evangelho para aqueles que estão fora da igreja, para atrair eles ou para alcançar eles, para eles virem para cá. Porque se você não cuida dos que estão dentro, ou se você não prepara os que estão aqui primeiro, Deus pode trazer as pessoas para a sua igreja, mas a sua igreja tocar as pessoas que Deus trazer. Então qual é o primeiro passo? Preparar os de dentro para cuidar daqueles que Deus vai trazer de fora. Isso tudo se envolve de a gente não atrapalhar o que Deus está fazendo. Deus vai fazer por conta própria, Deus quer salvar pessoas, essa é a missão do evangelho, só que Ele conta com a gente. E o fato de Deus contar com a gente, Ele corre esse risco da gente atrapalhar Ele naquilo que Ele está fazendo. Por isso que a gente precisa ter lugar à mesa. E quando eu digo que a gente precisa ter lugar à mesa, a mesa é importante na igreja, porque Atos capítulo 6 está revelando que aquela igreja tinha uma rachadura. Os judeus de fala hebraica recebiam a sua parte, mas as viúvas dos judeus de fala grega não recebiam. Havia um grupo dentro da igreja que recebia mais cuidado do que o outro. E o que a gente precisa fazer nisso? Organizar uma forma para que nenhum grupo dentro da igreja fique sem receber cuidado. Todos precisam estar na mesa, todos precisam estar bem recebidos na mesa. E aí quando eu digo isso,
a gente precisa se preparar para receber na mesa gente que a gente não gosta. Gente que a gente não vai com a cara. Gente que veste umas roupas que a gente acha estranha. Gente que tem umas aparências que a gente acha estranha. Gente que tem um vocabulário que a gente acha estranho. Por quê? Porque a mesa do Senhor não é só para pessoas que se parecem com a gente. A mesa do Senhor é para todos os filhos de Deus. E aí tem filho de Deus que não é necessariamente igual a gente. Deus tem filho de todos os tipos, de todos os jeitos, de todas as raças, todas as cores. E aí a gente precisa estar preparado para aceitar na mesa do Senhor, que não é nossa, aqueles de todos os tipos que Deus irá trazer para a nossa mesa. E aí entra a responsabilidade da igreja. Que às vezes Deus pode estar querendo trazer gente para a nossa mesa, mas a gente não quer aceitar esse tipo de gente sentado com a gente. Aqui é o nosso papel. De tratar igual, de cuidar igual, de não ter preferência por determinados tipos de grupo. Se a pessoa é boa índole, se a pessoa não vai trazer prejuízo para a criação do meu filho, eu aceito ela. Agora, se é uma pessoa que tem um passado meio duvidoso, que as pessoas conhecem a fama dela, e se ela sentar na mesa comigo vai dar um bafafá lá fora, eu não quero não. Nós estamos selecionando, ou pelo menos nós achamos que somos dignos de selecionar aqueles que podem se assentar na mesa do Senhor. A mesa não é nossa. E aí nós precisamos ter a consciência de que aqueles diferentes que estão chegando na mesa do Senhor são tão diferentes quanto nós éramos um dia, como também chegamos. Nós não tínhamos cadeira cativa, não havia lugar reservado para nós. Mas Deus diz que tinha um lugar para nós. Nós chegamos. E os que já estavam? Não interessa os que já estavam. Deus nos colocou, Deus nos fez assentar. Deus nos sustentou ali, né? Se tivesse que comprar uma briga, Deus compraria para nos manter naquele lugar. E agora nós fazemos diferente com aqueles que estão chegando? Nós precisamos receber todos na mesa. Precisamos receber todos na mesa porque a mesa anuncia aqueles que pertencem à família. Olha o que diz o versículo 46. Todos os dias eles estavam reunindo-se no pátio do templo e partindo o pão em suas casas, participando das refeições com sinceridade, com alegria e com sinceridade no coração. A igreja aqui, como vocês já sabem, é uma igreja que se encontra tanto no templo quanto nas casas. A gente precisa dessa dinâmica. E por que o encontro nas casas é tão importante? Porque o encontro nas casas é quando aqueles que não conseguem ser cuidados no templo encontram o cuidado que eles precisam. No templo geralmente é muita gente. No templo geralmente são várias pessoas. Mas nas casas são um grupo menor de pessoas que conseguem ser cuidados. E aí eles sentam, é claro que no templo também a gente senta na mesma mesa, no sentido de que todos são iguais para compartilhar, comer da mesma comida, graças a Deus por isso. Mas nós não podemos deixar pessoas de fora do cuidado que cada um precisa ter. A gente precisa ser pastoreado, eu preciso ser pastoreado, vocês precisam ser pastoreados, e às vezes a gente não consegue ser pastoreado num domingo à noite depois do culto. Então o que a gente precisa? A gente precisa de cuidado. A gente precisa saber como é que está a família, como é que está a vida financeira, como é que está o emprego, como é que está a saúde. Só que se todo mundo resolver contar para o pastor como é que está a vida, a família, a saúde, depois do domingo o pastor só vai embora meia-noite. Então o que a gente faz? Redistribui, organiza, para que todos possam ser cuidados e ninguém venha sobrecarregar. Se o pastor não consegue dar conta de ouvir todo mundo, então todo mundo fica sem falar? Não. O que o pastor faz? O pastor é responsável por organizar o cuidado, que todos recebam o cuidado igual, para ninguém ficar sem receber. O problema é quando todo mundo quer o cuidado só do pastor, né? Aí não tem como. Não tem como todo mundo ser amigo de Pedro aqui na igreja. Pedro não conseguia
cuidar de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. Então, qual que foi a estratégia da igreja? Vamos distribuir, vamos eleger, vamos organizar os diáconos para cuidar das pessoas que os apóstolos não estão conseguindo cuidar. É uma igreja grande, é uma igreja que cresce, todos precisam receber o cuidado. Mas como que vai acontecer? Através de distribuição de responsabilidades. Cada pessoa tem seu dom, cada pessoa tem seu talento. O pastor é o responsável por enxergar aqueles que têm mais talento para lidar com pessoas. Tem gente que não tem tanto talento, tem gente que tem mais talento. Tem pessoas que ele precisa de prática para lidar com pessoas. E a gente vai treinando isso, a gente vai discipulando, a gente vai ensinando para quê? Para que essas pessoas possam cuidar de mais pessoas. Eu consigo cuidar bem de um número de pessoas. Então vamos supor que eu consigo cuidar bem de 10 pessoas. Essas 10 pessoas vão cuidar de mais 10 pessoas. Bom, a gente já tem uma capacidade de cuidar de pelo menos 100 pessoas. E isso vai sendo feito de maneira discipular, de maneira passando um para o outro, né? De geração em geração, ensinando um ao outro. Por exemplo, desses 10 discípulos que você tem, um vai ter uma aptidão pelo cuidado, pelo menos um. Se outros mais não tiverem, aí o que vai acontecer? Você vai incentivar também esses a cuidarem de mais pessoas que vão chegando. Porque assim como foi feito com você, você ensina o outro a fazer também. E aí isso vai gerando uma capacidade de cuidado cada vez maior. A ideia é que ninguém caminhe sozinho. Todos esses que estão chegando, chegue e aquele que já está habituado, se aproxime para ele não se sentir de fora. Mostra para ele que há lugar na mesa. Mostra para ele que ele está chegando agora, mas já tinha um lugar separado e preparado por Deus para ele. Mostre para ele que por mais que ele não se sinta da família, nós já fazemos com que ele se sinta da família. Para nós ele já é da família. E é isso que faz as pessoas ficarem. Quando a pessoa chega e ela, sem se sentir da família, recebe da igreja esse sentimento de pertencimento, ela fica porque ela acha que ela já é da família. Agora, quando a pessoa chega e nós olhamos com ela de lado, nós estranhamos, quem é essa pessoa diferente que está aqui, não faz parte do nosso meio. Se nós ficamos olhando com esse olhar diferente para ela, ela não vai voltar mais. Por quê? Porque ela já está numa condição de que é difícil ela romper essa barreira para estar se reunindo conosco. Então, a mesa é importante para demonstrar aqueles que pertencem à família. É na mesa que nós mostramos àqueles que ainda não se sentem da família que há um lugar na nossa família para eles. Então a pessoa chegou, abraça, acolhe, se aproxima, pergunta onde ela mora, mostre para ela o pequeno grupo mais próximo dela. Ela vai ser cuidada no pequeno grupo, ela vai ser pastoreada no pequeno grupo, ela não vai sentir falta. Ainda a gente tem alguns irmãos que estão com dificuldade do pequeno grupo. Geralmente esses irmãos sentem mais falta de cuidado. O pastor não veio, o pastor... Eu sei que tem essa necessidade que foi criada assim, foi ensinado assim. Mas no pequeno grupo, quem participa do pequeno grupo não reclama de falta de cuidado. Porque toda semana está reunido, toda semana está sendo cuidado, toda semana tem a oportunidade de falar. Eu não sei como que é o pequeno grupo de vocês, mas o meu, por exemplo, você vai falar assim, nossa, vir no pequeno grupo é tão bom, é como se fosse uma terapia. Porque aqui no pequeno grupo eu falo, aqui no pequeno grupo eu sou ouvida, aqui no pequeno grupo eu ouço outras pessoas. É isso. Numa visita que eu iria na casa dela e ficaria 1 ou 2 horas conversando com ela, para ela falar o que está ali dentro, a gente tem essa necessidade de falar. No pequeno grupo ela fala e é ouvida por muitos, ninguém julga ela e nós abraçamos e oramos por ela. Não precisa de eu ir lá na casa dela toda semana, todo dia ou todo mês. Todas as vezes que ela está no pequeno grupo, ela sente esse cuidado, esse abraço das pessoas do pequeno grupo, ou pelo menos deveria ser assim. Então no pequeno grupo, nas casas, nós somos cuidados, nós somos assistidos, nós sabemos se alguém está sentindo alguma necessidade, passando por alguma coisa. Mas fica só no pequeno grupo? Não, no templo também. No templo nós nos reunimos para adorar, no templo nós nos reunimos para receber do alto,
porque é aqui no templo que Deus comunica conosco aquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia. No domingo nós recebemos a direção da parte de Deus. Na segunda-feira nós espalhamos aquilo que nós recebemos aqui no domingo da parte de Deus. Não é ficar nas casas ou na igreja, é nas casas e na igreja. É assim que a igreja de Atos dos Apóstolos funcionava. Quando alguém é esquecido, isso torna o evangelho contradito. Porque quando nós esquecemos de alguém, isso pode acontecer não por maldade, como foi em Atos capítulo 6. Eu não acredito que os apóstolos fizeram de propósito, o texto nem dá essa margem. É por causa do crescimento da igreja que essas mulheres viúvas de fala grega não foram socorridas. Isso pode acontecer, a gente esquece. A gente não se lembra. Eu faço esforço demais para lembrar de quem está no culto, quem não está. Eu não fico mandando mensagem para todo mundo que falta um culto. Faltar um culto, 2 é normal. Mas a pessoa começa a se afastar, 3, 4, eu já mando mensagem. O que aconteceu? Por que você está sumida? Só que eu não consigo lembrar de todo mundo. São muitas pessoas. E por que a gente precisa organizar? Para a gente ter esse controle e ninguém ficar sem ser cuidado. Pode ser que eu cuide de alguém mais do que eu cuide de outro. Isso acontece. Por quê? Porque a gente lembra de alguns e não lembra de outros. Não é pecado isso também. A gente deveria lembrar de todos, mas a gente é humano. Então o que a gente precisa fazer? Organizar. Essa organização dos diáconos, esse ministério da diaconia, é um ministério pensado e voltado para esse cuidado que às vezes o pastor ou os pastores, os presbíteros não conseguem ter. Por isso que quando nós pensamos nisso e fazemos isso de maneira proposital, intencional, o nosso cuidado se torna cada vez maior. Eu estou com uma situação pessoal de uma mulher que é lá do Burrinho. E aí, umas irmãs que conhecem ela me pediu socorro, ela estava passando por uma situação muito difícil, eu fui lá visitá-la. Aí visitei ela, eu e Sara, nós ouvimos ela, conversamos, tal. E aí encaminhei ela para terapia. Falei, olha, você precisa de terapia e tudo. Ela queria conversar comigo todo dia. Então, assim, não tem como. Eu fui lá, ouvi ela, conheci um pouco da história. Aí todo dia ela me ligava para conversar. Falei, irmã, não dá, eu preciso trabalhar. E eu vi aquela carência, aquela necessidade de falar. Falei, olha, você precisa ir para terapia. Porque pelo menos a pessoa lá é paga para te ouvir e tudo. Mas ela sabe, ela tem as técnicas, formada para isso. Por mais que eu tenha sensibilidade e conheça da palavra de Deus, eu não tenho as técnicas, eu não fui formado para organizar os pensamentos dela e dar ela um direcionamento. Eu sei aconselhar biblicamente, mas o caso dela era um caso clínico, de doença, eu não sou médico, Ela falou assim, não, pastor, mas gostei tanto de conversar com o senhor e com a Sara, você não pode ser meu psicólogo, não? Eu falei, não sou psicólogo, nem tenho informação para isso, não tem como eu te atender. Porque está uma situação, eu falei, tá bom, nós vamos arrumar um psicólogo para você. Aí arrumamos, e ela queria fazer parte da nossa igreja, ela faz parte da igreja da Assembleia lá do Burrinho, e só que ela estava meio chateada, porque ela tinha pedido o pastor dela para ir lá, o pastor dela tinha mais de um mês que não... Ela tinha pedido o pastor dela para ir na casa dela há mais de um mês, e o pastor não tinha ido até agora. Ela tinha pedido as irmãs para ir orar com ela em casa, as irmãs não foram. E ela encontrou esse acolhimento na nossa igreja, tanto das irmãs que tinham me falado, quanto da nossa parte, e ela estava querendo falar. Eu falei, olha, não tem como a gente te buscar aqui todo domingo, é inviável. O que eu posso fazer é conseguir a gente está organizando uma equipe de diáconos, diaconisas. Quando a gente tiver essa equipe pronta, o que a gente pode fazer? A gente pode conseguir vir aqui uma vez por mês, fazer um culto aqui, as irmãs virem conversar com você, orar com você, de 15 dias talvez. Mas aí a gente vai conseguir dar assistência espiritual a ela, ouvir ela, fazer um culto com ela, lá, enquanto ela não tem capacidade de vir. Eu não consigo ir lá toda semana, todo mês, de 15 dias. Eu tenho mais pessoas para cuidar. E aí o que a gente precisa? Deixar ela jogada lá? Não. A gente precisa de quê? De mais pessoas para fazer isso. É isso que é a organização da igreja. É não, porque a nossa igreja está crescendo, quem quiser ficar na igreja que fica. Não, algumas igrejas agem assim, mas não deveria ser assim. A igreja de Atos aqui é uma igreja de 8.000 pessoas. Nós precisamos, não é porque é uma igreja de 8.000 que vai assim, quem quiser ficar aqui que fique.
Tem igrejas assim, eu conheço já em Patinga, a igreja está tão cheia que eles não estão nem aí mais para quem entra na igreja. Se a pessoa entra, se ela vai embora, se ela fica, eles não querem saber. Por quê? Porque já tem gente demais. Mas não deveria ser assim. Se Deus está mandando gente para ali, é porque elas deveriam ser cuidadas ali. A gente para de receber gente? Não, o que a gente faz? Aumenta a nossa estrutura, aumenta a nossa organização, a nossa capacidade de cuidar de pessoas. E como que a gente vai fazer isso? Treinando, nos organizando, desenvolvendo ministérios que estejam atentos, específicos para isso. Para quê? Para que a missão da pregação, da salvação de pessoas, não venha a ser enfraquecida. Porque o pastor pode pregar aqui, suar a camisa e o ano todo. Se aqueles que vierem ouvir a palavra não forem recebidos com cuidado, com acolhimento, não vai adiantar de nada. Então, a área do cuidado e a área da pregação precisam caminhar juntas para alcançar o alvo da missão. Igreja que não cuida, igreja que só prega, claro que as pessoas vão vir, vai ser alcançadas, mas não vai ser de maneira mais enfraquecida. Poderiam alcançar muito mais se cuidassem. O problema é que nós temos um outro lado, a igreja que só cuida e não prega. O pastor virou só um visitador, o pastor virou só alguém que fica cuidando de pessoas. E a pregação? Não tem tempo de pregar. Porque eu estou tão ocupado cuidando, eu estou tão ocupado visitando, que não deu tempo de estudar. Aí vai e prega isso aí mesmo. E tem gente que acha isso como positivo. Eu tive um pastor assim. Estava sempre ocupado demais, estava sempre... Aí eu falava, pastor, não está legal esse negócio aí, está fraco, né? Está ruim, a comida está ruim para as ovelhas. Porque eu estou trabalhando tanto que eu não tenho nem tempo de estudar. Não. Então você é diácono, você não é presbítero. A função do presbítero é a pregação da palavra. Claro que você cuida, claro que você pastoreia. Mas se precisar cancelar isso, na quarta-feira não vou visitar ninguém. Por quê? Porque eu vou preparar o alimento da noite. Faça isso. É para isso que os presbíteros são chamados, para cuidar da palavra, da parte espiritual da igreja. O pastor é uma bênção. Por que o pastor é uma bênção? Visita que é uma beleza. A pregação não é tão boa assim não. Não tem ninguém para ajudar esse pastor aí? Alguém visita para esse pastor pregar? Claro que assim, não é todos os pastores que vão ter a melhor pregação. Não estou dizendo que todo pastor tem que ser um excelente pregador. Mas ele precisa alimentar a igreja. Ele precisa ter domínio daquilo que ele está falando. Ele não pode entregar veneno para a igreja, sopa rala para a igreja. Precisa entregar a Bíblia, instruir a igreja. Por quê? Porque ele foi separado para isso. Quando outros afazeres começam a sobrecarregar o afazer principal, ele precisa organizar a igreja. Não é que cuidar não é importante, visitar não é importante, nada disso. O pastor, se ele puder, ele faz isso também. Mas o secundário não pode tomar lugar daquilo que é principal. O que é principal de um presbítero, de um pastor? A pregação da palavra. Por que a gente precisa de cuidar de outros? Porque senão a pregação da palavra enfraquece em seu poder. E quando ele não consegue cuidar e pregar, ele precisa instruir, organizar, separar pessoas para fazerem e ajudar isso a acontecer. Para a gente finalizar, palavra e comunhão. Na próxima quarta-feira a gente vai ver a função do diácono em detrimento do pastor. Tem pastor que morre de medo de diácono, né? Porque você cria um partido dentro da igreja, os diáconos são um partido, os presbíteros são um outro partido. Isso não existe biblicamente. Quando a pessoa diz assim, diácono não funciona não. Como que não funciona? Está na Bíblia. Se funcionou na igreja primitiva, tem que funcionar. Pode não funcionar do jeito que foi instituído, que não foi um jeito bíblico. Mas diáconos e presbíteros, eles precisam caminhar junto. Os dois servem a mesma missão. Não há partidarismo, não há briga de poder. Os dois estão caminhando juntos. O problema é que algumas igrejas colocam o presbítero aqui e o diácono aqui. Então é uma escada de importância. Isso não existe biblicamente. Diáconos e presbíteros são pessoas separadas por Deus para tratarem de áreas diferentes da mesma missão de Deus. Como que eles cooperam? Da seguinte maneira: a palavra anunciada pelos presbíteros cria comunhão. A palavra de Deus torna as pessoas filhas de Deus, irmãos uns aos outros. Ela cria comunhão. Só que a mesa
que os diáconos servem, que os diáconos cuidam, torna essa comunhão criada pela palavra de maneira visível. Como nós sabemos se a palavra pregada pelos presbíteros está surtindo efeito? Pela mesa que está sendo cuidada pelos diáconos. Se a mesa não está sendo servida, a palavra está enfraquecida. Quando uma mesa é bem servida, quando uma igreja não tem falta de nada, quando os irmãos estão sendo bem cuidados, isso é resultado da pregação da palavra. Porque não é pregar só aquilo que eu quero, é pregar a palavra toda. Por isso que as pregações aqui são sempre expositivas, de um texto, de um livro todo. Por quê? Porque aqui não tem chance de eu escolher o que eu vou pregar. Ah, não vou mexer com diácono, não. Diácono dá problema na igreja. Na hora que chegar no texto, eu pulo. Aí o cara está na igreja 10 anos e o cara nunca pregou sobre diácono. Por quê? Porque ele não prega a Bíblia toda, ele prega só o que ele quer. Ele separa porções da Bíblia. Não, isso eu vou pregar na igreja. Ah, isso não dá para pregar lá na igreja, não. Por que não dá, se é a palavra de Deus? Então, quando nós escolhemos um livro, vamos pegar Atos dos Apóstolos, você vai ter que falar sobre diáconos. Vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, você vai ter que falar sobre um monte de coisa. Vai ter que falar sobre divórcio, vai ter que falar sobre dinheiro, vai ter que falar sobre língua, vai ter que falar sobre falso profeta. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser a palavra toda. Tudo que está nas Escrituras é instrução para nós. Se o ministério da diaconia, o ministério do serviço está nas Escrituras, é um auxílio para nós. É um problema que já tinha na igreja daquele tempo, que quando chegar na nossa igreja, nós já sabemos como lidar com ele. É o bom problema, o problema do crescimento. As pessoas estão chegando e elas não podem ficar esquecidas. Nós não podemos dedicar nossa atenção aos que estão chegando e perder os que já estavam. Também não podemos cuidar só dos que já estavam e não cuidar daqueles que estão chegando. O que a gente precisa fazer? Cuidar de todos. É por isso que a gente precisa se organizar. Então, meus irmãos, para a gente finalizar aqui, 5 palavras que a gente pode tirar desse texto para a gente guardar no nosso coração e aplicar a esse trabalho diaconal, que é o quê? A primeira palavra é perceber. Se a gente quer estabelecer um ministério de cuidado eficaz, um ministério de cuidado que não atrapalhe aquilo que Deus está fazendo, um ministério de cuidado que ajude a palavra ganhar mais autoridade, a gente precisa perceber. Diáconos, servos, diaconisas precisam ter olhos atentos. Não precisa esperar a necessidade vir à tona, mas percebe uma possível necessidade e toma provisões para que essa necessidade não aumente. Você vê que tem alguém que está passando por uma situação difícil. Você vê que alguém ficou desempregado e está caminhando para passar uma necessidade. A pessoa que ela tem o dom do serviço, o dom da diaconia, ela percebe, ela sabe que aquela pessoa... E aí não dá também para o diácono cuidar da vida de todo mundo. É aquela pessoa que está mais próxima de você. Às vezes é aquela pessoa do pequeno grupo. É aquela pessoa que está ali, você sabe que ela está passando por um momento. Você não precisa esperar ela passar fome. Não precisa esperar ela chegar e falar assim, olha, meu armário não tem nada, minha geladeira está... Não precisa chegar nisso. Você sabe que ela está desempregada, o marido está desempregado, o filho ficou doente. Você pode mobilizar. Não precisa deixar isso virar um problema. Perceba. E depois, aproxime-se. Se o primeiro verbo é perceber, o segundo verbo é aproximar. Porque perceber uma possível necessidade, uma possível ausência daquela pessoa, você se aproxima dela. Perceber não é suficiente, é preciso chegar perto, conversar, compreender sem constranger. Por que nós vimos na quarta passada que o diácono precisa ter sabedoria? Porque ele vai lidar com situações que envolvem reputação. Você não vai chegar para a pessoa perguntando, você está passando necessidade? Não. Você vai chegar com jeito, Deus vai te dar sabedoria para você se aproximar daquela pessoa sem constranger ela. Saber se ela tem alguma necessidade sem trazer vergonha para ela. Então, primeiro você percebe. Isso é uma habilidade. Segundo, você se aproxima. Terceiro verbo é discernir.
Por que discernir? Porque nem toda necessidade é igual. Tem necessidade que você resolve com intervenção financeira. Vamos fazer um movimento aqui, juntar um dinheiro, ajudar a irmã. Tem necessidade que você resolve com o ouvido. Não, eu quero ouvir, vou ouvir ela, vou dar a ela meu tempo para ouvir o que ela está falando. Tem necessidade que você resolve com oração. Não é nem ouvindo, nem socorrendo com dinheiro. É orando pela pessoa. Então nós precisamos perceber, se aproximar e discernir. Discernir o quê? O que essa irmã precisa? Às vezes a irmã quer só dinheiro, mas o que ela quer não é o que ela precisa. Então a irmã, pastor, eu preciso de... Não, talvez você precise de um emprego. Talvez você precise ser ajudada psicologicamente. Não adianta eu te dar dinheiro. Tem pessoas, se você der dinheiro na situação que ela está, ela pega o dinheiro e rasga. Por quê? Porque a mente está fora de si. Então não é dinheiro que ela precisa precisa de ajuda, remédio. Então, pessoas que estão dispostas a servir, precisam pedir a Deus sabedoria para discernir. Quarto verbo, mobilizar. Mobilizar aqui porque o diácono, ele não assume a função de servir no lugar da igreja. Porque tem gente que pensa assim, o pastor agora vai fazer um ministério de diaconia, então a gente não precisa fazer nada, agora é tudo com os diáconos. Não é isso. O diácono é alguém que tem aptidão, que tem o dom de Deus para mobilizar os outros a servirem também. Lembram do estudo lá de Efésios 4? A liderança, os líderes que Deus concede à igreja. Para que uma igreja tem líder? Para aprimorar, aperfeiçoar os santos, para que todo o corpo sirva. O que é o ministério do diácono? Agora, todo serviço na igreja é só com os diáconos? Não. Os diáconos são pessoas treinadas, capacitadas, separadas para observar e mobilizar a igreja para servir junto. Visitar agora é só com o diácono. Não, servir a ceia é só com o diácono. Não. Os diáconos são liderança, pessoas com dons e talentos dados por Deus, reconhecidos pela igreja, para ajudar a igreja a servir melhor. A pessoa não é diaconisa, mas eu vejo nela potencial de lidar com a pessoa. Vão ali comigo fazer uma visita, leva ela, mostra como que faz, instrui ela, porque talvez no futuro bem próximo, ela é uma pessoa que vai ficar no seu lugar quando você não estiver aqui. Então, a liderança precisa trabalhar não no lugar da igreja, mas trabalhar para ajudar a igreja a servir melhor. Quinto e último verbo é o verbo de acompanhar. Por que acompanhar? Porque você pode perceber, você pode se aproximar, você pode discernir e mobilizar. Olha, pastor, eu vi que a pessoa estava com necessidade, me aproximei dela, era uma necessidade verdadeira, mobilizei a igreja para a gente fazer um comprão para ela, tá aí agora. Não, a gente entregou e tchau. Não, você precisa acompanhar, ver como é que... E mês que vem? E a vida espiritual? Tem alguma coisa que está acontecendo para essa pessoa sempre estar precisando? Porque tem gente também, meus irmãos, que... A igreja não ajuda com dinheiro, mas ajuda com compra. Então eu vou pegar meu dinheiro, vou jogar no Tigrinho. Quando eu precisar comer, eu peço à igreja. Não é assim. Então, a pessoa trabalha. Aonde que está indo o dinheiro dela? A gente vai ficar dando compra para ela todo mês? E ela gastando o dinheiro dela com droga, com vício, com outras coisas? Não, a gente precisa acompanhar. A gente ajudou um mês. Por que no outro mês você não tinha condição? Claro que tem pessoas que estão com problemas financeiros de tempos. Mas às vezes não. Então a pessoa, a igreja me socorre, mas e o seu dia? Você tem trabalho? Tem. Tem dinheiro? Tem. E você faz o que com o seu dinheiro? Então a gente precisa acompanhar. A gente precisa identificar que essa pessoa precisa estar mais perto, estar mais envolvida, e a gente conseguir não só ajudar materialmente, mas também espiritualmente. A gente vai dar comida, a gente vai dar o alimento, a gente também vai dar o auxílio espiritual. Talvez é uma libertação, através do conhecimento da palavra, a gente vai estudar, ensinar ela. Então a gente precisa, diáconos, líderes, pessoas levantadas por Deus, que têm o dom, a capacidade, precisa ter também o desejo de se aprimorar. Deus te separou, Deus te deu o dom de serviço, Deus te deu o dom de cuidar de pessoas. Se aperfeiçoe nisso, melhore para servir melhor. Deus
é glorificado quando nós o servimos de maneira excelente. Amém, meus irmãos? Amém. Que nós possamos ter esse cuidado, esse discernimento e sermos edificados. Lembrar que nós fazemos parte da Igreja de Cristo, que subsiste sobre esses pilares: o ensino, a comunhão, partir do pão e a oração. Então, uma igreja, ela precisa ser igreja permeando por esses 4 pilares: ensino, comunhão, partir do pão e oração. Não adianta ter palavra e não ter comunhão. É a palavra que cria comunhão. Não adianta ter palavra e comunhão, a gente não reparte nada, não tem pão. Só comunhão também não enche barriga de ninguém. A gente tem palavra, tem pão, mas não tem oração. Então a gente está cheio de bem material, mas o nosso espiritual está pobre. Então a igreja precisa ser tanto espiritual quanto material. Nós precisamos de presbíteros que cuidam da parte espiritual da igreja e precisamos de diáconos capacitados por Deus para cuidar da parte material da igreja. Quando nós temos palavra e cuidado, a missão de Deus avança de maneira poderosa e nós não atrapalhamos Deus naquilo que Ele está fazendo na nossa cidade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, vamos orar para a gente encerrar.